Na sequência aqui, pessoal, então, né, a questão é a seguinte, a gente calculou anteriormente o montante até a quarta capitalização, ou seja, até o quarto mês. Né? O problema seria, se eu quisesse calcular o montante de uma aplicação dali 20 meses, dali 36 meses, dali 48 meses e assim por diante. Eu teria que fazer isso mês a mês? É lógico que a resposta é não. Né? O que está escrito aqui, ou que está demonstrado nesse vídeo aqui, é que se a gente prestar atenção nas aplicações sucessivas de juros simples, que é o que a gente está usando, né, para poder caracterizar agora o nosso juro composto, se a gente calcular os montantes acumulados mês a mês, a gente consegue lá no final denotar ou representar uma expressão que nos permita calcular o nosso montante ao final da quantidade de capitalizações que a gente quiser. Né? Então, olha aqui, eu tenho lá no primeiro mês, né, e eu vou chamar aqui de montante 1, ou seja, o montante ao final do primeiro mês, o montante após a primeira capitalização, partindo de um capital C, uma taxa qualquer, e ali eu já deixei grifado que como a aplicação de juro composto é feito mês a mês, né, todos os meses o juro deve ser calculado, eu posso garantir que o nosso tempo vale 1 sempre. Então ele não precisa estar ali naquela multiplicação. É o que está acontecendo exatamente na segunda linha. Eu já escrevi ali o montante ao final do primeiro mês é pura e simplesmente o capital multiplicado por 1 mais I, que é a nossa taxa de aplicação. Lembrem sempre, o que tem dentro desse parênteses, esse 1 mais I, ou o resultado da aplicação deste parênteses é a quantidade de juros acumulados que eu tenho no período. Né? Se eu apliquei os juros para um período só, neste caso, o meu acúmulo de juros é simplesmente a taxa única. Agora vamos dar prosseguimento. Como é que diz a definição de juro composto? Para o montante do próximo período, o capital dele é o montante anterior. Então eu escrevi ali, ó, o montante do segundo período é o montante do primeiro período multiplicado por 1 mais I, como se eu fosse calcular o montante normalmente. Né? Só que o montante 1 pode ser calculado, pode ser visto em função do capital e da taxa. Então, se eu trocar ali o montante 1 por capital vezes 1 mais I, o que eu tenho para o montante no segundo período é que o montante para o segundo período é o capital vezes 1 mais I elevado ao quadrado. Né? E se eu der sequência neste raciocínio, o montante 3 é o montante 2 multiplicado por 1 mais I. Estou acrescendo mais I% ao meu capital. Mas o meu montante 2 já foi calculado anteriormente e é o capital vezes 1 mais I elevado ao quadrado. Multiplicando novamente por 1 mais I, eu tenho lá que o meu capital é 1 mais I elevado ao cubo. Agora a gente pode parar e olhar, né, e tentar tirar uma conclusão disso. Montante para uma capitalização, para um período, 1 mais I elevado na 1. O montante para 2 períodos, né, C vezes 1 mais I elevado ao quadrado. O montante para 3 períodos, C vezes 1 mais I elevado ao cubo. Ou seja, se eu tenho N meses de capitalização, se eu tenho N períodos de capitalização, né, eu vou dizer que o meu montante com N capitalizações é aquele Nzinho que está pequeno ali embaixo, depois a gente até vai suprimir ele nas nossas operações. Né, aqui eu só escrevi para mostrar que tem relação. Né, é o nosso capital multiplicado por 1 mais I elevado na N, onde N é o número de capitalizações. Né, e eu volto a reforçar, capitalização significa dizer quantas vezes a taxa foi aplicada, por quantas vezes você calculou os juros e colocou e inseriu esses juros no seu capital. Por que é importante fazer essa diferenciação? A gente vai ver nos exemplos mais à frente. Mas vamos só supor aqui, tentem imaginar vocês, escrevam num rascunho aí. Se eu tenho uma taxa que diz ser uma taxa de 2% ao bimestre e eu tenho uma aplicação de 1 ano. Opa, se a minha taxa é 2% ao bimestre,
significa dizer que eu só vou calcular os juros a cada 2 meses. Então, se eu tenho uma aplicação de 1 ano, os meus juros vão ser calculados apenas 6 vezes durante 1 ano. A quantidade de capitalizações que eu vou fazer é apenas uma. Isso é muito importante a gente ter em mente para que a gente não erre mais para frente. Vamos seguir com os exemplos agora, no próximo vídeo que eu vou deixar aqui. Eu vou usar para facilitar aqui, para não precisar estar reescrevendo, eu vou resolver os 4 exemplos que vocês têm já nesse material que eu deixei no Siga A. Então eu vou fazer a leitura, obviamente, aqui de cada problema, e a resolução vocês têm também aí no material de vocês. A única coisa que eu vou fazer é uma narrativa sobre a resolução para mostrar por que cada um dos passos foi executado. Tá? Acompanha no próximo vídeo então.